O mundo inteiro, quando chegar a hora, vai ver em glória chegar aquele que um dia foi rejeitado. Sabe quem está falando, né? De Jesus. E, para seu conhecimento, se você não sabia disso ainda, Cristo vai voltar. Ele veio uma vez, que nem há 2026 anos atrás, e vai voltar. Não se sabe a data. Existem alguns capítulos da Bíblia que falam mais ou menos o que vai acontecer antes da sua volta. Mas o mundo inteiro vai ver, quem estiver vivo verá ele voltar em glória, porque ele vai voltar em glória. Né? E esse versículo que a gente vai estudar hoje está no livro de Tito, foi uma carta que Paulo escreveu a Tito, e é um único versículo, a carta pequenininha, tem 3 capítulos, é no capítulo 2, versículo 13, que a gente vai ler. Tito ele era como se fosse um delegado de Paulo. Ele era a pessoa que organizava as coisas quando Paulo ia implantar uma igreja. Então precisaria colocar presbíteros, precisaria conhecer o caráter dessas pessoas, precisaria dar instrução, treinamento para essas pessoas. E Tito era essa pessoa aí. Ele era um cara bem importante, bem inteligente, ele era um consultor, né? Chegava lá, olha, vai ser assim, esses caras vão ser os presbíteros, as suas funções são tais, funções disso, daquilo, daquele outro. Ele era um cara bem importante. Então vamos ler, está em Tito capítulo 2, versículo 13. Diz assim: aguardando a bendita esperança e o aparecimento da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus. Um versículo pequeno, mas ele traz tanta informação, tanta esperança e tanta segurança, porque é Deus que está falando isso aqui, né? Vamos falar, então, guardando a bendita esperança, né? E vamos começar a destrinchar esse versículo, que ele é pequeno, mas ele traz 3 grandes temas do cristianismo, né? O primeiro deles é a esperança da volta de Cristo, a esperança deles. A segunda é a vida santa no presente. E a terceira é a divindade de Jesus, um dos assuntos mais controversos sobre o cristianismo. A gente vai discutir isso aqui daqui a pouquinho, né? Mas, só um parênteses aqui, a gente talvez comente um pouquinho disso. Vida santa no presente. O que é uma vida santa? Quando a gente é salvo, algumas coisas acontecem. Para você ser salvo, você precisa aceitar o sacrifício de Cristo que ele fez na cruz. Você acredita que quem deveria estar lá era você e não ele. Então você ora, fala: Senhor, me arrependo dos meus pecados e quero entregar minha vida ao Senhor, quero que o Senhor seja meu Senhor e meu Salvador. Muito bem. Se você fez isso de coração, se arrependeu dos seus pecados, você está salvo. O que acontece nesse momento? Nesse momento acontecem algumas coisas. Você é justificado. Se você morrer, no minuto seguinte você já está justificado diante de Deus. E também santificado diante de Deus. O que é santificação? É separado para Deus. Só que a santificação, a santidade, uma vida santa, ela envolve o quê? Um processo, um crescimento. Eu já comentei com vocês aqui, eu era uma pessoa que, dentre os meus pecados, e você continua pecando, não significa que você vai ser santo, porque você vai ter o Espírito Santo habitando no seu coração, mas você não vai deixar de pecar. Você já foi, os seus pecados já foram pagos. Mas a santificação, ela envolve um processo. Por exemplo, eu já disse para vocês que eu falava muito palavrão. Muita palavra podre que saía da minha boca, palavrão, palavras sujas mesmo. E eu, quando me converti, o Espírito Santo me tocou, falando assim: cara, você está fazendo coisa errada. Você fala palavrão perto de criança, perto de mulheres, perto de senhoras, perto da mãe, do pai. Você falava palavrão. Aí aquilo começou a me incomodar. Mas
Isso estava em mim? Claro que não, estava no Espírito Santo, que foi me tocando a ponto de, hoje, raramente, eu não vou dizer para vocês que eu nunca falo um palavrão, mas nada tão escabroso como antigamente. Então é um processo. Percebe? Quando a gente fala aqui em santidade, em santificação, é um processo. Bom, vamos fechar parênteses aqui. Então, ele fala assim, ó, aguardando a bendita esperança, a bendita felicidade, né? Assim, uma coisa que você está feliz, você está aguardando aquilo. Nossa, uma criança, o pai promete um sorvete, fala, nossa, eu tô... E é uma esperança, essa bendita esperança, não é da gloriosa volta de Cristo, né? Não é um negócio assim, ah, bom, peraí, acho que talvez ela vá acontecer. Não, é uma promessa de Deus, né? É uma certeza baseada nas promessas de Deus. Lembra lá, não sei se você já conseguiu ler em Gênesis, quando Noé falava, olha, entre na arca, vai haver um dilúvio. Que dilúvio? Vai haver, Deus prometeu. Ele vai, a terra está muito mal, as pessoas estão ruins. A maldade no coração do homem cresceu. Deus vai exterminar. Vamos entrar na arca, vamos se arrepender. Que está louco, não é? Que isso é louco. Bom, até que veio o dilúvio e exterminou todo mundo, exceto aquelas 8 pessoas lá que entraram na arca. Muito bem. Acabou, foi uma promessa e Deus vai lá e cumpre. E assim como essa que Cristo vai voltar, é uma certeza. Não é, oh, talvez ele venha, talvez ele não venha. Então, qual que é a esperança que sustenta o cristão? Em primeiro lugar, Cristo está vivo, ele morreu, mas ressuscitou e está onde agora? Ao lado do Pai. Então, ele está preparando a sua volta para cá. Ele veio como quê? Ele veio como um cordeirinho, manso, um servo. Só que ele vai voltar como o quê? Como um rei, como um juiz. Ele veio como um cordeiro e o Apocalipse fala que ele vai voltar como um leão, leão da tribo de Judá. Olha só. Então, se a gente pegar aqui alguns versículos antes, né, no capítulo 2, o que sustenta o cristão? Então, primeiro, Cristo vive. Segundo, olha o que eu vou ler o 11. Porque a graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todos os homens. Lembra que eu falei? Ele trouxe para todos, porém muitos serão salvos, né? E aqui ele nos salvou. Então, Cristo vive, ele nos salvou. Olha o que fala no versículo 12: ensinando-nos para que, renunciando à impiedade e às paixões mundanas, vivamos neste mundo de maneira sóbria, justa e piedosa. Voltando à santidade, ensina a viver em santidade. Que é aquilo lá, ele explica que o que é, ó, renunciando à impiedade, uma pessoa ímpia nem considera Deus, não quer saber das coisas de Deus, nem nada. E as paixões mundanas, os seus vícios, aquelas coisas que te fazem errar o caminho, né? Falar palavrão, ah, eu gosto de jogar, então caio em jogatina, uso o dinheiro da minha família, bebo, chego bêbado em casa, dou um mau exemplo. Paixões mundanas, para que a gente viva no mundo de maneira sóbria, justa e piedosa. Piedosa, que é a piedade, quando você teme e treme diante de Deus e respeita e reverencia o nosso Senhor e Salvador. Enquanto o quê? Aí vem o versículo 13, aguardando a bendita esperança e o aparecimento da glória do nosso grande Deus e Salvador Cristo Jesus. Então você viu o que ele fala lá? Então você foi salvo, ele ensina a viver em santidade e aguarda a bendita esperança, né? Então o que ele fala aqui, ó? Cristo, a vida cristã, ela possui uma graça passada. Por que passada? Porque Cristo veio. E aí, uma transformação presente. A Bíblia, eu costumo dizer assim, a Bíblia ela é um livro vivo, porque ela transforma vidas. Ela faz com que você se converta. Por isso que a gente fala assim, ah, eu me converti
ao cristianismo, né? O que é conversão? Você está indo numa direção, lembra lá as placas de trânsito? Olha, essa conversão aqui é proibida. Você não pode fazer determinadas conversões. Só que no cristianismo, quando você fala eu me converti, é porque você mudou de direção. É o que chama-se metanoia, é a mudança de mente. Você ia por um caminho e agora você está indo por outro caminho. Então a Bíblia transforma vidas, faz com que um homem pecador, indecente como eu era, falava coisas muito ruins. Parei de falar, como é que você fala? É humanamente impossível. Quando eu penso isso, eu falo assim, é a obra do Espírito Santo. E às vezes você tem quantos casos que a gente sabe de pessoas que faziam coisas muito erradas, bebiam, eram bêbados e deixaram essa vida e agora se dedicam à vida piedosa a Deus, ou até drogados, ou até se prostituíam. Enfim, a Bíblia transforma vidas e isso é uma das coisas que a vida cristã possui. E essa esperança futura que é a volta de Cristo. Agora ele fala aqui, ó, o aparecimento da glória. O que quer dizer? Essa palavra aí, aparecimento da glória, é uma palavra grega que diz assim, epifaneia. É uma manifestação, um aparecimento glorioso. Uma coisa, quando a gente fala de glória, você imagina, eu fico imaginando a premiação do Oscar, os atores chegando com aquelas roupas maravilhosas, os homens com aqueles smoking, aquelas mulheres com aqueles vestidos, chegando numas limousines, com aquele tapete vermelho, uma coisa gloriosa, uma coisa elegante, uma coisa cheia de festa, cheia de vida. É assim que Cristo vai voltar, um aparecimento glorioso, né? Não mais como um jumentinho. Lembra até o pessoal jogava ramos, jogava roupas, e Jesus veio montado lá em Belém num jumentinho, andando ali. E aí o pessoal queria aclamá-lo rei. E ele falou, não, ele não queria naquele momento. Ele era um servo sofredor. Então, aquela vez, humildezinho, vindo num jumentinho montado. Agora não, agora ele vai aparecer em glória. Se a glória deve ser uma coisa tão maravilhosa, eu dei um exemplo aqui do Oscar, né? Do exemplo do Oscar, mas deve ser uma coisa cheia de luz, cheia de glória mesmo, que Cristo, ele é Deus, ele vive, ele brilha, né? Vai ser uma coisa. E outra, vai ser uma coisa. Pô, mas Marcelo, peraí, aonde que ele vai aparecer? O palco profético é lá no Oriente Médio, mas o mundo inteiro vai ver. Ele dá um exemplo lá em Mateus 24, capítulo 30 e pouco. Assim como você vê um raio, né, um relâmpago cruzando o céu, você não sabe da onde que veio aquele raio, para onde que ele vai, mas pode ser que seja uma distância longa demais. É assim que Cristo vai aparecer para todo mundo. Não é só lá no Oriente Médio, não é só na Europa, não é só na Ásia, não. Aqui na América do Sul, na América Central, todo mundo vai ver isso. Todo mundo vai ver essa luz brilhando. Ele vai vir nas nuvens. Essa é a bendita esperança. Agora, o que aconteceu na primeira vinda? Ele veio como servo, nasceu numa manjedoura, sofreu demais e morreu. E ressuscitou, obviamente. E na segunda vinda, que é essa que a gente está falando aqui, que a gente aguarda, a bendita esperança, ele vai vir em glória. Como o quê? Como servo? Não, vai vir como rei e como juiz, o justo juiz. E revelado diante de todos, todo mundo vai ver isso aí, todo mundo. E, por fim, ele fala assim, ó, o aparecimento da glória do nosso quem? Grande Deus e Salvador, Cristo Jesus. Aqui é aquele negócio que eu falei para vocês lá no começo. Uma das grandes negações das religiões é
negar que Jesus é Deus, né? Você pergunta para qualquer religião: "Oh, quem é Jesus?" Ah, Jesus foi um profeta, um cara inteligente. Ah, Jesus foi um aventureiro. Jesus foi um, como é que eles falam? Um rebelde. Foi um rebelde. Jesus, mas quem era Jesus? Ah, ele era isso, era um rebelde, era um profeta, ele era um sacerdote. Ah, ele era o filho de Deus. Tá bom, filho de Deus, mas e que ele era? Quem ele era? Ninguém fala que ele era. Ah, ele era um homem, um filho de Deus lá, que nem tem lá não sei como é que é os nomes dos deuses da Grécia, né? Ah, eles falam lá que como é que é o nome daquele cara? É, sei lá, eu era o filho de Zeus, um negócio assim, ah, era o filho de Zeus. Então eles colocam Jesus no mesmo balaio, na mesma bandeja, né? Mas quem era Jesus? Era o próprio Deus. Aqui, ó, Paulo fala, o aparecimento da glória de quem? Do grande Deus e Salvador, Cristo Jesus. Jesus não é nosso Salvador? É nosso Salvador. Mas ele é Deus também, é o nosso Senhor. Então, aqui Paulo ele une os dois títulos, né? De grande Deus e Salvador. Olha aqui, ó, em Hebreus 1:8, diz assim: Mas sobre o Filho diz: O teu trono, ó Deus, subsiste pelos séculos dos séculos, e o cetro do teu reino é cetro de equidade. Sobre o Filho se diz. Então, tem um texto aqui que eu vou ler para vocês, que eu gosto muito desse texto. Está em João. Eu lembro, confesso a vocês que a primeira vez que eu li, eu já li a Bíblia inúmeras vezes, né? Mas a primeira vez que eu li, eu falei, fui procurar outras Bíblias. Isso até me instigou a pegar outras traduções. Hoje você entra na internet, você põe a tradução que você quer, né? Mas naquela época não tinha. Isso foi há muito tempo, isso. Não tinha esse artifício da internet. Então eu tinha que comprar Bíblias com outras traduções, porque eu falei, pô, isso aqui está errado. Essa frase está errada, olha só. Isso aconteceu quando Jesus estava falando com os fariseus. Os fariseus eram os homens mais rígidos com relação às leis judaicas. E ele estava conversando com eles, né? Então está em João 8, eu vou ler a partir do 56. Abraão, Jesus falando para os judeus fariseus: Abraão, vosso pai, alegrou-se por ver o meu dia, viu-o e regozijou-se. Perguntaram-lhe, pois, os judeus: Ainda não tem 50 anos e viste Abraão? Isso, Abraão tinha acontecido há 700, 800 anos atrás, 1000 anos talvez. Respondeu Jesus: em verdade eu vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Aí então pegaram em pedras para atirar. Quando era blasfêmia, quando alguém blasfemava, ou seja, se fazia passar por Deus, era apedrejado. Então, aí eu falei assim, caramba, tá errado. Antes que Abraão existisse, eu sou. Tá errado. Aí, olha só, a Bíblia é maravilhosa, né? As coisas se encaixam, né? Você procura. Aí a gente volta lá para o Velho Testamento, no segundo livro da Bíblia, Êxodo. Foi quando o povo estava sendo escravizado pelo Egito e Deus levantou Moisés para libertar o povo. Aí Moisés viu uma sarça pegando fogo, uma moita lá de mato pegando fogo, só que aquela moita não se consumia. Sabe quando você vê uma árvore pegando fogo, uma coisa assim, as folhas vai soltando aqueles estalinhos, vai subindo as cinzas? Não, a árvore queimava, só que não se consumia. Aí Moisés chegou perto, era Deus. Então, olha o que ele fala aqui. Deus estava chamando Moisés para libertar o povo da escravidão, né? Disse Moisés a Deus: Eis, aí estou levando o papo, o que és tu? Ah, eu sou Deus, tira a sandália do pé, que você está em terra santa. Aí disse Moisés a Deus: Moisés falou: você vai lá nos anciãos lá, e vai lá no faraó e vai dizer que eu vou libertá-los da escravidão do Egito.
E disse Moisés a Deus: Eis que quando eu vier aos filhos de Israel, eles disseram: O Deus de vossos pais me enviou a vós outros, e eles me perguntarem: Qual é o seu nome? Que lhes direi? Moisés está falando para Deus: Eu vou lá falar com os anciãos. Eles vão me perguntar: Quem é? Quem é que falou para você vir aqui? Qual é o nome da pessoa que falou para você vir aqui? Não, foi Deus. Tá bom, mas quem é o nome? Aí disse Deus a Moisés: Eu sou o que sou. Disse mais: Assim dirás aos filhos de Israel: Eu sou, me enviou a vós outros. Olha que coisa fantástica. Eu sou é o nome de Deus, é Yahvé, é aquele tetragrama impronunciável que não tem vogais. Então, eu sou é o nome de Deus. Por isso que ele fala aqui lá em João, né? Antes que Abraão existisse, eu sou. Jesus falando, ele é o próprio Deus. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Existe o Deus Pai, o Deus Filho, que é Jesus, e o Deus Espírito Santo, que é aquele que habita no seu coração, ou vai habitar quando você se converter. Essa é a realidade. Ele é o nosso Salvador. A esperança da volta de Cristo, ela produz algumas coisas no cristão, né? Aqui a gente menciona um pouco o cristianismo. Muitas religiões, ou seitas, ou denominações se auto-intitulam cristãos ou cristãs. E eu faço muita diferença nisso, porque, para mim, cristão é aquele que segue única e exclusivamente a Cristo. E onde estão as coisas que a gente deveria seguir? Aqui, na Bíblia. Pessoas de outras religiões se intitulam cristãs, mas seguem outras coisas, entendeu? Não puramente a Bíblia. O termo cristão era um termo, eu já mencionei isso aqui algumas vezes, era um termo pejorativo. O que significa cristão? Cristão significa aqueles cristozinhos, aquelas pessoas que seguem a Cristo. Era um termo pejorativo. E aí mora a diferença. Então, quando a gente fala que a esperança da volta de Cristo produz nos cristãos, são aqueles que seguem puramente a Bíblia primitiva. O que ela produz? Vigilância. Bom, a vigilância, como assim vigilância? Você vigia? Não. O que significa vigilância? Primeiro, proteção contra tentações. Ah, mas como que eu vou me proteger? Você tem que se proteger. Se você é uma pessoa que tem determinadas fraquezas, você vai se meter. Por exemplo, você tem uma certa fraqueza com bebidas. Aí uns amigos, aqueles amigos, te convidam para ir num bar beber. Pô, você vai? É uma tentação para você. Você vai. Ah, você tem determinadas fraquezas com consumo. Pô, sou consumista demais. Ou vamos passear no shopping? Pô, você vai no shopping, só tem loja. Só tem loja, 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 loja. E você vai passear lá, você vai ficar tentado a comprar coisas. Então você tem que se proteger das tentações, porque o diabo, ele sabe das tuas fraquezas, e ele te apresenta, toda hora ele está te apresentando tentações. Ah, eu tenho uma fraqueza com relação ao jogo. Hoje, você mencionou o jogo, no teu celular já vai aparecer um monte de coisa para você jogar. Se você entrar num daquele para jogar, dessas bets da vida, você está lascado, está lascada, porque aí vai vir um monte. Eu gosto muito de carro, né? Gosto de carro mexido, carro esportivo, Fórmula 1, tudo que é algo referente a motor, carro, moto, eu gosto, né? E eu vejo, eu não para de chegar, eu nem preciso procurar, vem várias coisas de carro, de moto no meu celular, é só ver.
Nem procurar eu não preciso, porque ele entende que uma vez que você foi procurar aquilo, você gosta daquilo e ele vai ficar te mostrando, te mostrando, te mostrando. Então, assim, vigilância é você se proteger contra tentações, é ter uma sobriedade e discernimento espiritual. Hoje tem tanta porcaria na internet que as pessoas falam, sobretudo desse assunto da volta de Cristo. Não, porque Cristo já voltou em secreto. E a gente acabou de ver que Cristo volta, e tudo, quando Cristo voltar, todo mundo vai ver. E olha, mas tanta coisa, tantas teorias da conspiração. Não, porque, olha, o anticristo é isso, é aquilo, vai ser aquele outro, é o Trump, é não sei quem. Pô, a Bíblia é muito clara da onde vem o anticristo. Ela é muito clara. Se você quiser ler Mateus 24, leia, que você vai ver que o anticristo vem do norte de Israel. Não vai vir. Já falaram que o anticristo é o Trump, que o anticristo é o Papa. Chegaram até a falar que o anticristo é o próprio Lula. Vê se pode uma coisa dessa. Então tem muita porcaria, muita. E você tem que vigiar para ter uma sobriedade, discernimento espiritual. Você tem que saber discernir as coisas. Não é, vou ler, então já vou começar a espalhar isso, vou acreditar. Tem muito aventureiro por aí que fala muita bobagem. Os caras se acham assim uns videntes. Não, ó, talvez Deus veio lá em pessoa falar com ele o que vai acontecer. Não tá, o que vai acontecer está escrito aqui. Cabe a você ler, entender e vigiar, que é o que ele fala aqui, ó. E, e a expectativa, né? Então, o que que é a vigilância? Também um outro aspecto é você ter a expectativa da volta de Cristo. Puxa, não é uma coisa legal? Caramba, o meu rei vai vir, o meu juiz vai vir, o meu Senhor vai voltar, o meu Jesus vai voltar. Pô, é uma expectativa maravilhosa isso. Saber que você já pertence ao reino, mas você vai participar agora ativamente do reino quando ele voltar. Né? É essa a expectativa que a gente tem que ter. Outra coisa é a santidade, que é aquilo que eu falei para vocês, é um processo, né? Então, você vai, quanto mais você convive com Cristo, mais você vai querer. A Bíblia fala: sede santos, porque eu sou santo. E você deve andar assim como ele andou. Você vai convivendo com Cristo, você vai ficando mais santo, que eu digo, como é o meu exemplo, deixando de falar palavrão, ou deixando de cometer determinados pecados. É isso que vai acontecer. Renúncia ao pecado. Você tem que renunciar, que nem, novamente, eu falo isso por experiência própria. Eu não quero mais falar palavrão, mas às vezes eu falo. Às vezes eu falo palavrão. E não me conformo com isso. Já vou lá e me arrependo. Falo, Senhor, me perdoa. Eu não deveria ter falado isso. Interessante. Esse estudo que eu estava fazendo, hoje é um domingo, eu estou fazendo esse estudo. Eu pego porque é um dia mais tranquilo. Mas mesmo assim eu falo, vou fazer o estudo, o vídeo, vou gravar o vídeo. Meu, já passa helicóptero e tal. E aí, eu estava aqui na boa, fechei a porta, porque meu cachorrinho, quando ela escuta alguma coisa lá fora, sai latindo. Aí não, os cachorros dos vizinhos começaram a latir. Mas tanto, 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 que eu tive que parar o estudo. Fiquei bravo, fiquei irado. Eu cometi dois pecados, falei palavrão agora há pouco e bati na mesa de ira por causa disso aí. Eu falei, não é possível, me arrependi. Percebe? Então a gente tem que é, renunciar a essas coisas, se arrepender quando faz. Você não vai deixar de fazer, mas quando fizer, tem que se arrepender, tem que pedir perdão para Deus. Né? E se dedicar a Deus. Ter uma dedicação, quer dizer, como é que eu me dedico a Deus? Andando com Ele. Como é que você anda com Ele? Lendo a palavra dele, orando para Ele. Está escutando o helicóptero? Hoje é domingo, não é nem um dia de semana.
Mas assim, o diabo, ele não quer deixar que as coisas fluam, ele quer atrapalhar. Né? Não estou dizendo que quem está no helicóptero é um diabo, não estou dizendo isso. Mas ele quer atrapalhar, percebeu? E aí, assim, a dedicação com Deus é isso, é um respeito, é você orar. Ah, eu oro toda noite. Não, a Bíblia fala, orai sem cessar. Você tem que orar todos os momentos. Pô, vou pegar uma condução, Senhor, me protege. Pô, estou pensando nos meus filhos, Senhor, olha pelos meus filhos, olha pela minha mulher, olha pelo meu amigo e tal, para que ele se converta. Você entendeu? É orar sem cessar, sem cessar. Não estou dizendo, pô, não posso ter um momento de ouvir uma música, de escutar uma musiquinha em casa, no carro, ver um filme, ver uma televisão, ou então agora eu vou largar tudo e vou ficar o dia inteiro. Não, não é isso. É como se fosse um relacionamento. Você não fica com a sua mulher o dia inteiro, com sua filha, seu filho o dia inteiro. Você fica às vezes com um grupo de amigos ou com um grupo de colegas do trabalho. Você tem momentos para fazer determinadas coisas. E com Deus é assim. Você tem que ter um momento a sós com Ele, a sua devocional. Você tem que se dedicar a Ele. Gente, então, para a gente encerrar aqui, eu queria que esse estudo tivesse sido mais rápido, mas assim, o que a gente pode aprender disso tudo? Jesus vai voltar em glória, todo mundo vai ver. Nossa esperança, essa bendita esperança é viva e segura, totalmente segura. Cristo, ele é o Salvador, o juiz e o grande Deus, como Paulo afirma aqui. E devemos viver em santidade, abandonar os pecados. E é no nome precioso e santo do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, grande Deus e juiz, que é cheio de graça e de misericórdia. Eu peço para que vocês possam entender isso e se entregar para Ele, tá bom? Amém, Senhor.